Marcos capítulo 15, não vou me delongar muito, porque eu quero deixar um vídeo para você no final dessa minha pequena palavra, e você também que está em casa vai assistir esse vídeo, um vídeo pequenininho, mas um vídeo muito inspirativo, irmãos. O Evangelho de Marcos, irmãos, segundo alguns estudiosos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos era aquele João Marcos da Bíblia. João Marcos era o companheiro de Paulo, João Marcos era o companheiro de Pedro, e segundo o historiador da igreja, Irineu, e também Eusébio de Cesareia, foi aquele que ditou o Evangelho de Jesus. Pedro ditou o Evangelho de Jesus para Marcos escrever. Portanto, o Evangelho de Marcos é uma transcrição daquilo que o próprio Pedro, através da tradição oral, se lembrou, passou para ele, e ele nos legou esse belíssimo Evangelho, que talvez seja o primeiro a ser escrito, não o primeiro documento do Novo Testamento, mas o primeiro Evangelho. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho curto, ele tem apenas 16 capítulos, mas o Evangelho de Marcos enfatiza Jesus e os seus grandes milagres. Ele escreve aos cristãos de Roma, e a maioria deles os gentios, por isso que ele não tem genealogia, não tem citação do Velho Testamento, porque para que citar o Velho Testamento para os gentios que não conhecem? Então o Evangelho de Marcos, irmãos, é um primor. Ele contém Jesus em ação, o Jesus incansável, o Jesus que vai para ali, vai para aqui, faz um milagre ali, acode aqui, aquele homem que durante o seu curto ministério terreno, ele usa o seu tempo integral para a glória de Deus. Marcos capítulo 15 tem um versículo que me chama muita atenção. Essa semana esse verso me perseguiu por muitas circunstâncias da minha vida. Eu já falei essa palavra aqui no início, quando eu cheguei na IPVO, então já tem mais ou menos quase 4 anos, e várias coisas falaram ao meu coração que eu precisava reeditar essa mensagem, e talvez você mesmo não a tenha ouvido, porque à época a gente ainda não tinha a transmissão, não é? Está aí no capítulo 15, no versículo 21, a história de um personagem único, singular, que na realidade a sua história é quase oculta de muitas pessoas, mas cheia de significado e cheia de ensinamentos para mim e para você com respeito ao compromisso com Jesus. Vivemos uma geração supérflua, vivemos uma geração do descartável, vivemos uma geração que a gente aproveita, não serve, a gente joga fora, não é assim? Vivemos uma geração, como diz um filósofo, né, o Zygmunt Bauman, uma geração fluida, a coisa escorre entre os dedos com muita facilidade. É aquela geração que não há nada firme, é tudo frouxo, é tudo solto. Num dos seus livros ele fala sobre isso. E quando a gente vê esse texto e estuda um pouco sobre a vida desse homem, a gente encontra razões inquestionáveis para que eu e você precisamos reavaliar o nosso compromisso com Jesus, nosso compromisso com o reino de Deus, nosso compromisso com a igreja, o nosso compromisso com a obra missionária. Um versículo apenas, sigam aí comigo. O texto diz assim: obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Só esse verso. Os irmãos sabem, irmãos, que o contexto desse versículo é o contexto da Páscoa. É o contexto onde milhares e milhares de judeus, por ocasião das 3 grandes festas, eles afluíam a Jerusalém para celebrar as festas judaicas. E a gente sabe que a festa da Páscoa era a festa mais famosa. Alguns estudiosos dizem que durante a festa da Páscoa, Jerusalém, ela recebia aproximadamente 3 milhões de pessoas. Você pode imaginar um negócio desse? A cidade ficava igual Guarapari em época de temporada lá no Espírito Santo. Tinha fila para tudo, gente saindo pelo ladrão.
E a Bíblia diz que era a festa da Páscoa. E muitas pessoas, judeus ou prosélitos, afluíam das suas cidades vizinhas, das suas casas, e peregrinavam em direção a Jerusalém para participar da grande festa da Páscoa, onde o cordeiro seria sacrificado e onde eles se relembrariam do grande episódio do Velho Testamento, aonde Deus tinha liberto o seu povo sobre o poder de Faraó. Jerusalém, irmãos, estava muito cheia de gente. E o texto diz que de repente um homem chega na cidade e vê que algo diferente está acontecendo. Ele nunca viu a cidade daquela forma. Alguma coisa nova, distinta, diferente de tudo que ele já tenha visto acontecera naquela fatídica manhã que começou às 6 horas da manhã. Ele de repente, passeando pelas ruas de Jerusalém, ele vê uma grande procissão. Ele vê soldados romanos por todos os lados. Ele vê uma grande multidão batendo no peito. Ele vê uma grande multidão gritando impropérios, gritando saudações. E ele vê uma turba muito grande de soldados, fortemente armados. E de repente, no meio daquela procissão estranha e esquisita, ele vê 3 homens. Desses 3 homens, talvez ele notou aquilo diferente, e por causa da curiosidade natural de todos nós, as mulheres eu acho que mais do que os homens, né? Ou não? O texto diz que esse homem então, ele com seus filhos talvez, seus 2 filhos pequenos, de repente ele, como eu, quando vê uma situação inusitada, ele de repente se aproxima para ver o que é aquilo. Ele nunca tinha visto aquilo. Aquilo era completamente novo. De todas as vezes que ele subira a Jerusalém, vindo lá do norte da África, peregrinando um longo caminho, mas quando ele chega em Jerusalém, algo diferente acontece. Ele nunca viu aquilo. E de repente, quando ele olha, ele vê 3 homens, e desses homens ele vê um com uma trave nos ombros, muito machucado, muito vilipendiado, um homem sofrendo, trôpego, com seus joelhos vacilantes. E de repente, quando ele passa e dá uma olhada, o texto diz que o soldado romano o interpela, pega no seu braço, escolhe esse homem e diz: olha, vem aqui, vem aqui. Eu acho que aquele homem deve ter levado um susto muito grande. Eu acho que ele deve ter olhado para os lados assim e perguntado: por que eu? Eu só estou passando, eu não tenho nada com isso, escolhe outro. Mas a grande realidade, irmãos, que esse homem foi pego de uma surpresa atroz. E o texto diz que o soldado romano, bruto, um homem forte, ele pega esse homem e deposita nos ombros desse homem a cruz de um estranho. Ele nunca vira esse homem na vida, mas a grande realidade é que aos olhos desse homem, ele estava no lugar errado, na hora errada. Você já teve essa impressão? Você já teve essa impressão de que algo aconteceu com você que não deveria acontecer? Você já teve a impressão de que você esperava algo e a coisa aconteceu completamente diferente? Você já teve a impressão de fazer essa afirmação: meu Deus, por que eu? Eu acho que eu estou no lugar errado. Eu acho que eu cheguei na hora errada. Mas a grande realidade, irmãos, desse texto é que o texto diz que esse homem, até o Gólgota, mais ou menos 3 quilômetros, entre ruelas estreitas e entre um monte que se coloca fora da cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que esse homem carregou nos ombros a cruz de Jesus. E através da vida desse homem, irmãos, eu já tenho aprendido há muitos anos atrás
que a vida desse homem, nesse curto versículo, contém uma imensidão de ensino para mim e para você, com respeito ao compromisso com Cristo. Eu escrevi certa feita um livro, os grupos de crescimento da IPVO já o seguiram. É um livretinho de capa azul, e ele se chama Restaurando o Compromisso com Deus. Se você ainda não leu esse livro, não é porque eu escrevi não, mas eu gostaria que você lesse, porque eu escrevi esse livro, irmãos, exatamente dentro dessa temática que eu aprendi com a vida de quem? De Simão, o Cirineu. Quando a gente olha, irmãos, para a vida desse homem, que contém apenas um versículo da Bíblia, eu consigo extrair algumas razões eloquentes, como diz o Hernandes, inquestionáveis, pelas quais eu e você precisamos restaurar o nosso compromisso com Deus. Pastor, que razões são estas que eu extraio da vida desse homem? Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos nos comprometer com Cristo, porque quando se trata de chamado e de vocação, preste atenção nisso, você que está em casa, não existe acaso, existe propósito. O início do versículo, o texto diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu que passava. A ideia é essa mesma que eu disse. O sujeito estava ali, querido, como um curioso. O sujeito chegou ali para ver aquela movimentação diferente em Jerusalém. O sujeito foi ali ver porque de todas as vezes que ele subira a Jerusalém, ele nunca viu aquilo antes. E como todo curioso, ele deve ter se esgueirado na multidão para ver o que estava acontecendo. O texto diz que ele passava. E ele mesmo poderia ter dito o seguinte: olha, eu não tenho nada com isso. Eu sou apenas alguém que vim aqui adorar a Deus no templo de Jerusalém na Páscoa. Escolham outro. Por favor, não me escolham. Eu estou com meus filhos aqui, eu não posso abandonar meus filhos. Aquilo tudo para ele, irmãos, poderia ter sido uma péssima coincidência. Poderia ser um acaso terrível do destino, como esses que de repente acontecem comigo e a você, e às vezes nós alcunhamos essas circunstâncias como coincidências ou acaso. Só que quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, a gente vê que acaso e coincidência não existe. Não é nem sequer uma probabilidade matemática. O acaso é algo místico. Na realidade, irmãos, há uma canção dos Titãs que diz que o acaso vai me levar, como se o acaso fosse uma entidade que tivesse algum poder sobre a nossa vida. Esse homem poderia tributar ao acaso, esse triste acaso dele ter sido arregimentado numa hora errada, num momento errado, para fazer algo que ele não tinha nada a ver com aquilo. E ele poderia ter guardado no coração dele uma raiva muito grande. Por quê? Porque o acaso foi terrível comigo, me colocou uma cruz nas costas que não era minha. Mas, irmãos, o texto diz no verso 21 que eles obrigaram. Sabe o que significa isso? Esse homem deve ter relutado. Esse homem deve ter dito assim: quer ver? Eu não, comigo não, eu nem conheço esse homem, eu não tenho nada com ele. A Bíblia diz que eles obrigaram. Sabe o que significa isso? Os soldados romanos devem ter usado de truculência. Ele não queria, não era para ele. Oh Deus, que triste acaso, que coincidência horrível aconteceu comigo agora. 3 milhões de pessoas em Jerusalém, e esse raio desse soldado escolhe a mim. Ah, irmãos, eu fico imaginando a população da terra. Eu fico imaginando quanta gente tem na Índia, na China,
Quanta gente tem no Japão. Com formigueiro humano, é a cidade de Calcutá da Índia. Quanta gente, irmãos, tem para todo lugar. Aproximadamente 6 bilhões de habitantes. Você sabe o que é isso? Um formigueiro humano, irmãos. Essa quantidade inigualável de pessoas nesse mundo. E Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Sabe por quê, querido? Porque quando se trata de chamado de Deus e de vocação, não existe acaso, não existe coincidência, existe propósito. Posso ouvir um amém? Sabe o que significa isso, querido? Quando Deus revelou Jesus do seu coração, mediante a instrumentalidade do Espírito Santo, e você migrou das trevas para a luz, e você migrou do reino de Satanás para o reino do Filho, e os seus olhos foram abertos, e o seu coração foi inclinado para o bem, e as suas mãos foram estendidas como resposta em fé. Nada disso foi obra do acaso. Deus não tem acasos, Deus tem propósitos. Sabe por que você precisa se comprometer com esse Cristo? Porque dentre 6 bilhões de pessoas que existem vivas nesse planeta, Ele escolheu você, Ele escolheu a mim, e revelou o seu Filho em nós. Portanto, meu amado, se você foi alvo dessa vocação e desse chamado maravilhoso, você precisa se envolver mais, você precisa se comprometer mais, porque certamente Deus tem um propósito na sua vida, amém? E Ele vai levar esse propósito até o fim, amém, querido? Mas o texto ainda continua dizendo algo interessante. A Bíblia diz que obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo. Isso é interessante. Pastor, por que o texto diz vindo do campo? Porque naquele tempo, irmãos, os viajantes que vinham de outras cidades para se sustentarem durante a festa da Páscoa, que eram 3 dias, eles de repente se eram arregimentados para um trabalho temporário. Que trabalho era esse? Os pastores, os judeus que moravam nas vizinhanças de Jerusalém, davam trabalho para as pessoas que vinham de outros lugares, para que eles pudessem ficar na cidade e não trabalhar. Eles terceirizavam o seu trabalho com os forasteiros que chegavam, porque aí eles faziam 2 coisas ao mesmo tempo de benefício. Eles davam um dinheiro para essa pessoa se manter durante a festa, e eles mesmos poderiam gozar da festa sem ter que trabalhar. Deve ter acontecido uma coisa. Simão Cirineu foi com seus filhos para Jerusalém. Talvez ele fosse um homem de poucos recursos, e quando ele chega em Jerusalém, algum conhecido dele dá a ele um trabalho temporário, enquanto ele fica lá, para ele se sustentar durante os 3 dias de festa. Mas como é que era esse trabalho? Era o seguinte: as altas vigílias da noite, onde precisariam de pessoas para cuidar dos rebanhos, eles arregimentavam essas pessoas para trabalhar à noite, para que durante o dia, nas celebrações da festa, eles poderiam pelo menos participar de um período da festa. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Jesus foi entregue para ser crucificado às 9 horas da manhã. Então essa procissão funesta, terrível, saiu de Jerusalém pela manhã. E se você der uma olhadinha no verso 21, a Bíblia diz que Simão Cirineu vinha do campo. Pastor, o que significa isso? Certamente ele tinha trabalhado a noite inteira como um trabalhador temporário.
E quando ele chega a Jerusalém, vindo do campo, o texto diz que o soldado então deposita nos seus ombros a cruz do Senhor Jesus. Claro, nós agora sabemos que não foi por acaso, tudo tem um propósito, mas esse fato desse homem ter trabalhado a noite inteira, e Deus ainda colocou sobre os seus ombros o trabalho do seu filho, ele nos ensina uma grande lição. Qual é, pastor? Nós precisamos, irmãos, nos comprometer com Cristo, porque o trabalho do Senhor é hora extra. O trabalho que a gente se dedica para fazer para o filho é hora extra. Em outras palavras, esse homem era um trabalhador. Esse homem se esforçou para ter recursos para abençoar ele, os seus filhos e a sua família. E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa: trabalho não é maldição não, viu? Trabalho é bênção de Deus, amém? Trabalho traz dignidade ao homem. O homem que trabalha é aquele homem que produz. O salmista já diz isso: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Simão Cirineu, irmãos, ele era um homem trabalhador. Ele era um homem que se dedicava ao trabalho. Ele vai para a festa em Jerusalém, mas ele trabalha a noite inteira, porque ele precisa alimentar os seus filhos. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que quando esse homem vem do campo, cansado, trabalhou a noite inteira, vem adorar na cidade, e uma cruz é depositada nas suas costas. É como se Deus dissesse para ele assim: quer ver? Simão, você trabalhou muito bem para conseguir o pão e o sustento para sua família, mas eu quero que você separe um tempo para trabalhar para o meu filho. Tem muita gente, irmãos, que corre para lá e para cá igual um desespero. Tem muita gente, irmãos, que tem muita força e vigor para trabalhar por si mesmo, para sua família, para seus filhos. Tem gente, irmãos, que tem uma pegada maravilhosa, incansável, para trabalhar nas suas coisas, mas se esquece, querido, que se você foi alvo dessa graça maravilhosa, se Cristo te escolheu, se esse chamado e vocação não é um acaso, mas um propósito divino, eu aprendo com Simão Cirineu, que esse homem precisa se devotar a duas coisas: ao trabalho em prol da família e dos seus, mas ao trabalho em prol do Filho de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem tido tempo para servir a Cristo? É como se Deus tivesse dito para Simão Cirineu: está cansado? Pois vai cansar mais um pouquinho ainda, porque ainda tem um trabalho para você fazer. Você trabalhou a noite inteira no campo para sustentar os seus filhos. Agora eu quero que você carregue a cruz do meu, porque assim você vai participar da obra de redenção do homem. É por isso, irmãos, que quando eu olho para a vida de Simão Cirineu, isso tem sido para mim um lenitivo, um frescor muito grande. Porque o pastor Luciano teve o privilégio de ser convertido por Cristo numa igreja presbiteriana. E a igreja presbiteriana tem esse costume maravilhoso de sustentar os seus pastores de tempo integral. O pastor não precisa, por exemplo, vender apartamento. O pastor não precisa vender pastel. O pastor não precisa correr para lá e para cá, né, Elias? Nesse trabalho às vezes tão desgastante. Não que o trabalho pastoral não fora, mas vocês estão me entendendo. Eu tive o privilégio, irmãos, e tantos outros pastores, de ter sido chamado por Deus e receber de Deus uma vocação de trabalhar para o filho. Mas com a grande maioria dos cristãos não é assim. Fico olhando para vocês, trabalham com tanta diligência,
São homens e mulheres tão dedicados. São pessoas, irmãos, que labutam com tanta dedicação por causa do dom que receberam. Mas o texto diz, irmãos, que nós devemos nos comprometer com Jesus. Sabe por quê? Porque o trabalho para o filho precisa ser hora extra. Em outras palavras, não tem desculpa, não tem justificativa. Ah, pastor, estou cansado. Ah, pastor, eu trabalho demais. Ah, pastor, eu já cumpri aquilo que eu precisava fazer. Mas aí, irmãos, os meus olhos teimam em olhar para Simão Cirineu, o homem que trabalhou a noite inteira, e eu tenho certeza absoluta que lá em Jerusalém, no dia da festa da Páscoa, com 3 milhões de pessoas, tinha gente desocupado. Mas ele escolheu quem? Um homem que veio do campo, para mostrar para mim e para você, irmãos, essa realidade. A igreja não pode ser o trabalho de um homem só, de 2 homens só, de 4 homens só. A igreja tem que ser o trabalho de todos. A igreja tem que ser o trabalho daquele que labuta lá fora, mas labuta para o filho. Aquele que serve a sua casa, mas aquele que serve a casa de Deus. Aquele que se esmera nas suas coisas, mas aquele que se esmera nas coisas de Deus. Simão Cirineu, irmãos, ele me ensina uma grande verdade, que nós devemos trabalhar com afinco e com dedicação, mas nós devemos fazê-lo tanto para nós quanto para Deus, tanto para a nossa vida lá fora quanto para a igreja. Eu acho que é isso que nós vamos aprender também no Homens de Valores, o mandato de Deus para o homem. Coisa abençoada, irmãos. A gente, quando vê um jovem que se converte pela primeira vez, tem aquele primeiro amor. Você lembra do seu primeiro amor? Ou não? Você lembra quando Deus converteu você? Você lembra como é que você tinha uma paixão, que parecia que você era incansável nas coisas, você queria tudo, abraçar tudo, fazer tudo, servir tudo, ler tudo? Lembra? Pois é esse tipo de amor que Jesus quer. Porque lá na igreja de Éfeso ele diz: lembra-te de onde caíste e volta ao teu primeiro amor. À medida que o tempo vai passando, irmão, sabe o que vai acontecendo com a gente? Como dizia o R.C. Sproul, à medida que o tempo vai passando, parece que as coisas de Deus vão se distanciando e as coisas do homem e do mundo vão se aproximando de novo de nós. E se nós não tivermos cuidado, as coisas de Deus ficam tão longe, tão distantes, que nós não conseguimos mais alcançá-las. Em segundo lugar, irmãos, quando eu olho para a vida desse homem, eu fico animado. Eu fico animado porque aquele que Cristo chama não pode ter desculpa. Arruma um tempinho na sua agenda. Sirva a sua família. Sirva a sua casa. Sirva o seu dom. Mas tire um tempo para servir o filho. E muitas vezes, deixa eu te contar uma coisa aqui, segredo. E muitas vezes, quando você chega exaurido, cansado, talvez de um trabalho estressante, quando você se dedica a um trabalho ao filho, parece que quando você trabalha para o filho, Deus te descansa. É um negócio surreal. É um negócio misterioso, irmãos. O sujeito chega cansado do trabalho, exaurido das forças, mas quando ele busca servir a Cristo, parece que quando ele se dedica a carregar a cruz de Cristo, parece que Jesus tira o fardo dele e o renova. Já aconteceu isso com você? Tive a oportunidade de conhecer um jovem em Belo Horizonte, irmãos, que se converteu, mas se converteu de uma forma dramática, uma forma bonita.
Não é essa conversão de Calvino, não, foi ao longo de tanto tempo. Foi a conversão de Paulo, foi aquele negócio assim. E aquilo, irmãos, aqueceu o coração dele. Ele trabalhava numa grande empresa, em pé, o dia inteiro, num galpão quente, irmãos. Um calor desesperador, das 7 da manhã às 7 da noite, em pé. Mas 3 vezes por semana, esse jovem pegava 2 ônibus. Ele saía do trabalho, irmãos, cansado, o dia inteiro, servindo as pessoas de dia, andando para lá, andando para cá. E ele ia servir a Cristo num pequeno ministério de cura e libertação, oração e louvor, que tinha no lugar longe, onde ele tinha que pegar 2 ônibus para chegar. Quando ele chegava lá por volta das 8 horas da noite, ele ficava em pé das 8 até as 11h30 da noite. Esse menino pegava uma guitarra, fazia o louvor, pregava e entrava nos quartos e ajudava as pessoas a orar por aqueles que iriam lá receber oração, um por um, até as 11 horas da noite. Ele entrava no ônibus, pegava mais 2 ônibus e ia embora para casa. Chegava em casa quase 1h da manhã. Mas esse moço confidenciou para mim uma coisa, e eu nunca mais esqueci. Esse moço disse para mim assim: Luciano, quando eu chego lá no lugar que eu vou servir a Cristo, eu chego um bagaço. Eu estou suado, eu estou cansado, eu estou com fome, e lá não tem um lanchinho. Mas eu confesso que quando eu pego a guitarra, quando eu começo a cantar, quando eu começo a animar e a louvar o Senhor, e a pregar o Evangelho, a orar pelas pessoas, eu saio de lá um outro homem, renovado, destemido, cheio de vida. Parece que eu acordei naquela hora. Eu sempre digo, irmãos, que uma boa receita para quem vive murmurando e reclamando da vida é trabalhar na seara do Senhor. É colocar a mão no arado e não olhar para trás. Porque quando você trabalha para o Filho, você é renovado e restaurado. Amém. O texto diz: e obrigaram a Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo. O interessante, irmãos, que esse Cireneu não é sobrenome. Cireneu significa natural de Cirene. Cirene é uma cidade no norte da África, que quando em Atos 2 Pedro orou e o Espírito Santo desceu, tinha judeus de Cirene lá. Agora eu te pergunto, por quê? Cirene, irmãos, era uma cidade no norte da África. Então esse homem ou era um judeu que morava no norte da África, ou ele era um africano convertido ao judaísmo, portanto um prosélito, ou seja, um gentio convertido ao judaísmo, negro, que todo ano levava os seus filhos e a sua família para adorar a Deus no templo. Por quê? Porque ele pertencia à religião judaica, e ele se chamava Simão. Mas o texto diz, irmãos, que ele era pai de Alexandre e de Rufo. E outra coisa que eu te chamo a atenção: quando a Bíblia cita o nome de alguém dessa forma, é porque eram pessoas que tinham um grau de importância. A minha pergunta é o seguinte: por que o nome dos filhos dele estão aqui? E aí, irmãos, eu aprendo uma lição maravilhosa. Pastor, o que deve ter acontecido com esse homem? A Bíblia diz que esse homem seguiu Jesus com a cruz nas costas. E esse homem, de alguma forma, que daqui a pouco eu vou mostrar a vocês, ele teve a sua vida completamente transformada por aquele gesto. E aquele homem, irmãos, vendo aquilo tudo, ele teve um encontro com Cristo, com Deus maravilhoso, naquela experiência que ele achou que era um acaso, uma circunstância, lugar errado na hora errada.
Mas não existe lugar errado e hora errada para Deus. Todo lugar é certo e a hora é certa. Aquele homem, irmãos, teve uma experiência tão forte com Cristo, carregando a sua cruz e participando da redenção da raça humana, que esse homem se tornou um dos grandes homens da igreja primitiva. Pastor, aí o senhor foi longe demais. Eu acho que quem foi longe demais foi ele. Porque se você, por exemplo, abrir Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, quando fala da grande igreja dos gentios, que era a igreja de Antioquia, e aí eu começo a crer que Simão não era um judeu, ele era um gentio, convertido ao judaísmo, antes de se converter ao cristianismo. Por quê? Porque a igreja de Antioquia era uma igreja gentia, e a primeira e mais importante igreja do Novo Testamento, que mandou o apóstolo Paulo às suas viagens, cita o nome dele aqui. Versículo 1, capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé era o pastorzão. Olha o primeiro nome dele aí. Agora olha o segundo. Simeão, por sobrenome Níger. A grande maioria dos estudiosos dizem que este homem é o Simão Cirineu. Eu vou dizer por quê. Porque a palavra Simão e a palavra Simeão na Bíblia são usadas de forma intercambiáveis, sinônimos. Mas o detalhe mais importante está depois. Por sobrenome Níger. Pastor, o que significa Níger? Africano. Pastor, se eu estou entendendo bem, esse homem que está depois do nome de Barnabé, que era o grande líder da igreja de Antioquia, juntamente com Paulo lá na Rabeira, esse homem foi um grande líder dessa igreja, pastor, porque cita o nome dele e fala que ele tinha um sobrenome ou codinome Níger, ou seja, africano. Ora, quem tem nome de Simeão e é africano, e teve um encontro poderoso com Cristo durante a crucificação, só pode ser ele. Mas tem algo maior ainda. Eles dizem que o Simão é o Simeão de Atos, e não só ele, mas o fato dele ter esse encontro inusitado com Jesus Cristo numa hora tão crucial, não transformou apenas a vida dele, mas transformou a vida da sua esposa e dos seus filhos. Pastor, por que o senhor diz isso? Por duas coisas. Primeiro, o nome Alexandre Rufo não estaria no Novo Testamento e no Evangelho de Marcos se eles não se tornassem alguém importante na igreja. Não estariam. Se Pedro citou o nome deles e Marcos escreveu o nome desses dois jovens, é porque certamente esses dois jovens foram jovens conhecidos da igreja. E aí eu vou mais longe. Eles não foram só conhecidos, mas eles foram amigos e colaboradores do apóstolo Paulo. Pastor, aonde que está escrito isso? Romanos 16. Você pode olhar lá. Em Romanos capítulo 16, irmãos, quando Paulo termina a carta, ele faz uma série imensa de saudações. Ele saúda, irmãos, mas é muita gente quando ele escreve aos romanos. Mas de forma especial, irmãos, atente para o verso 13 do capítulo 16 de Romanos. Saudai Rufo. Quem é Rufo? Filho de Simão. Agora olha o que ele diz: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido o quê? Mãe para mim. Pastor, peraí, deixa eu entender então isso aí que o senhor está falando. Quer dizer que esse homem, esse africano, esse gentio convertido ao judaísmo, que carregou a cruz de Jesus, quer dizer que esse homem teve um encontro tão poderoso com Cristo, que toda a sua família foi transformada, e a sua esposa virou
uma acolhedora de missionários na sua casa. É isso mesmo. Quando Paulo diz: saudai a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Sabe o que significa isso? Certamente que naquele tempo, quando os missionários iam pregar o evangelho, eles não tinham oferta, eles não tinham casa, eles não tinham nada, e os cristãos abriam as suas casas, para quê? Para acolher esses missionários. Sabe o que significa isso, irmãos? A mãe de Rufo, a esposa de Simão, ela era uma mulher que foi tocada com o dom da hospitalidade, e ela abria sua casa para os missionários. Mas ela só não abria a casa, ela os amava, ela cuidava deles, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que ela tem sido uma mãe também para mim. E Rufo, saudai a Rufo, meu companheiro, meu colaborador, eleito no Senhor. Esse Rufo, irmãos, era quem? Um dos filhos de Simão, Alexandre e Rufo. Pastor, o que significa isso? Significa, querido, que eu preciso me comprometer com Cristo em terceiro lugar. Por quê? Porque eu não sou responsável apenas por mim. Eu não tenho a responsabilidade de cumprir apenas a minha vocação e o meu chamado dado por Deus, mas eu tenho responsabilidade com uma geração que vem depois de mim. Sabe o que Pedro ditou para Marcos? Simão Cirineu era pai de Alexandre e de Rufo, ou seja, a influência maravilhosa de um pai na vida dos seus filhos. Eu fico pensando, irmãos, quando Alexandre e Rufo olhavam para o pai, o que eles viam? Eles viam um homem trabalhador, eles viam um homem devoto, eles viam um homem que usou a mesma devoção para com eles quando ele era um judeu, um praticante da religião judaica, mas agora convertido, ele continuou com a mesma pegada. Eles viram um pai que trabalhava com afinco para sustentar sua família, mas viam também um pai que serviu a maior igreja, a igreja mais importante do Novo Testamento, que enviou o próprio apóstolo Paulo. Quando os filhos de Alexandre, quando os filhos olhavam para o pai, o que eles viam? Eles viam um homem que era destemido no trabalho para a família, mas também era destemido no trabalho do Senhor. Quando os filhos olhavam para a mãe, o que eles viam? Uma mulher amorosa, hospitaleira, uma mulher que devia dizer para o marido assim: olha, quando chegar pregador aí de fora, quando chegar missionário de fora, quando chegar pessoas falando de Jesus aí de fora, nós vamos colocar eles na nossa casa, nós vamos sustentá-los, nós vamos amá-los, porque eles precisam de incentivo. Quando os filhos deles olhavam para os pais, o que eles viam? Gente envolvida, gente comprometida, gente que amava a igreja, gente que se devotava a Cristo, gente que trabalhava na hora extra, gente, querido, que com amor e dedicação serviam a Cristo. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você: filho pequeno vê tudo, viu? Escuta tudo, sabe tudo, mais do que você pensa. O HD dele está limpinho, tudo que vê aprende, tudo que ouve capta, tudo que percebe repete. E é na terra infância que você precisa mostrar aos seus filhos o amor que você tem pelo Senhor e pela sua obra, porque pode ser tarde demais. Quando eu olho para a vida de Simão Cirineu, irmãos, o que eu aprendo? Eu aprendo que quando Cristo me salvou, eu preciso ter uma responsabilidade muito grande para com a minha família. A minha família é o meu campo missionário. A minha família é o local da minha devoção. A minha família é o local do meu exemplo. A minha família é o local do meu amor.
A minha família é o local da minha paixão por Cristo e pela igreja, e eu preciso demonstrar isso para que amanhã os meus filhos se tornem como Alexandre e Rufo, eleitos no Senhor, por causa da doce influência dos pais. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus que quando Cristo nos alcança, Ele diz que a bênção alcança até a 1000ª geração. Olha que coisa abençoada. Amém? Pastor, quer dizer que eu tenho que contar nos dedos, daqui a 1000 anos os meus filhos e netos serão crentes? Não, irmãos. Aquilo ali é só uma ideia do superlativo de Deus. Aquilo é Deus dizendo o seguinte: quando Cristo te alcança, você tem agora a responsabilidade de deixar o seu legado para o resto da sua geração. Tem sido isso? Quando os filhos dentro de casa olham para nós pais hoje, o que eles veem? Estão antenados, estão ligados em tudo. Tudo eles estão vendo. Será que eles vão amar a igreja se olharem para você? Será que eles vão aprender a ser hospitaleiros com os pregadores se ele olhar para você? Será que eles verão um pai que trabalha com afinco e amor, mas encontra tempo para servir a Cristo e a igreja? Deixa eu te fazer uma pergunta, querido, constrangedora. Quando os seus filhos olham para você, o que eles veem em você? Em último lugar, irmãos, olha que coisa preciosa. Marcos, capítulo de número 15. O texto termina dizendo assim: eu também. Marcos 15, 21. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. Pastor, por que eu preciso me comprometer com Jesus Cristo de novo? Primeiro, porque se Cristo me chamou, se Ele me vocacionou, se Ele revelou o seu Filho em mim, nada disso foi por acaso. Tudo Deus tem um propósito, amém? Deus tem um propósito maravilhoso. E como disse Agostinho, enquanto nós não vivermos esse propósito, a nossa alma não descansará nele. Em segundo lugar, irmãos, eu aprendo que eu preciso me comprometer com o reino de Deus e com Jesus, porque o trabalho do Senhor é hora extra. Tá certo, trabalham muito, mas tem um lugarzinho na agenda, não tem? Tem algo que a gente pode devotar ao Senhor, sem esperar nada em troca de ninguém, sem esperar nada, só para servir a Cristo e buscar o benefício do outro. Isso é tão importante, irmãos. Aprendemos com Simão Cirineu que nós precisamos nos comprometer com Cristo, porque nós somos responsáveis pela geração que nos sucederá. Pastor Luciano vai morrer, Teresa vai morrer, você vai morrer, sua esposa vai morrer, e a igreja de Jesus, se depender dos meus filhos e dos seus, vai continuar? Que bonitinha. Somos responsáveis, irmãos, pela geração que Deus colocou nas nossas mãos, e através do exemplo, do amor, da dedicação, do trabalho, eles vão ver em nós algo para ser imitado, e eles vão querer imitar, eles vão querer ser igual, porque eles viram em nós, desde jovenzinhos, o nosso zelo e o nosso amor pelas coisas de Deus. Agora, irmãos, eu quero concluir, porque nesse texto de Marcos, não tem o detalhe que tem no texto de Lucas, e eu termino com ele. Lá em Lucas 23, o evangelista Lucas, o médico amado, companheiro de Paulo, ele narra esse mesmo episódio, só que ele coloca um detalhe aqui, irmãos, que Marcos não tem.
E eu particularmente acho que ele tem toda a diferença. Lucas capítulo 23, verso 26, olha o texto aí. É chamado de texto paralelo, texto igual, mas com uma diferençazinha. Vamos ver se vocês são leitores perspicazes da Bíblia. E como o conduzissem, verso 26, constrangendo um sirineu, está vendo que parece que eles obrigaram ele a fazer isso? Chamado Simão, que vinha do campo, até agora a mesma coisa. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Está vendo a diferença? Pastor, qual a diferença? É o final, né? Eu não sei como Lucas percebeu isso, ou se Paulo, ou se alguém contou essa tradição para eles, meu profeta, mas alguém notou um detalhe. Qual? Quando Jesus de repente caiu no filme lá do Mel Gibson, mostrado de forma tão bela, tão bonita, tão cruelmente real, e eles de repente pegaram aquela trave, né? Porque a cruz não é a cruz, é a trave horizontal. Quando pegaram aquela trave grossa horizontal e colocaram sobre os ombros de Simão o sirineu, alguém ali naquela procissão, as testemunhas oculares dali narraram isso aí, e chegou a pena de Lucas dizendo o seguinte: quem foi na frente? Jesus. Eles não pegaram a cruz de Jesus e colocaram Simão à frente e Jesus ficou atrás, não. A Bíblia diz que ele carregou a cruz após Jesus, e esse após aqui não significa que Jesus carregou até aquele momento e depois foi ele que carregou, não. Esse após significa que ele carregou a cruz tendo Jesus na sua frente. Aí eu pergunto, irmão, se isso não é o discipulado? Aí eu pergunto se isso não é aquilo que Jesus deixou para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Olha, irmãos, que coisa gloriosa. Eu fico pensando, irmãos, que imagem que faz toda a diferença. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos seguir a Ele, olhar para Ele, pisar nas mesmas pisaduras dEle. Agora preste atenção numa coisa: se esse homem tomou essa cruz nos ombros no início da caminhada, porque Jesus já estava muito machucado, se ele de repente tomou essa cruz no início da caminhada, ele caminhou após Jesus 3 quilômetros, ruas apinhadas de gente, gente gritando, gente lançando impropérios, soldados lançando chibatadas. E a Bíblia diz, irmãos, que durante 3 quilômetros, esse homem foi atrás de Jesus. E aí eu pergunto, o que ele viu? Isso eu não li em lugar nenhum não, viu, irmãos? Isso é uma reflexão só minha que eu acho que aconteceu ali. Eu acho que aqueles 3 quilômetros, eu acho que aquele momento onde ele põe a trave nas costas, morrendo de raiva, vociferando contra tudo e contra todos, porque estava no lugar errado e na hora errada, com o coração pesaroso, porque largou seus filhos lá para carregar a cruz de um condenado que não era nem dele, exposto à vergonha de todo mundo, porque quem carregasse cruz era maldito, de ter o estigma da sociedade de alguém que não tinha culpa nenhuma e está carregando uma cruz no meio de 3 bandidos. Mas, irmãos, durante esses 3 quilômetros, aquele homem com a cruz nas costas, vendo aquele que estava à sua frente, ele foi transformado. A via dolorosa não foi apenas do filho, foi dele também. E aquele que participou da redenção do homem, agora guarde isso, irmãos, olha a beleza disso tudo. E aquele que participou da redenção do homem foi o primeiro a ser alcançado por ela. E eu acho que é por isso que Lucas põe que ele seguiu após Jesus. E quando ele chegou, irmãos, no Gólgota,
quando eles retiraram aquela trave pesada dos seus ombros e colocaram ela no chão e pregaram aquela tábua na sua trave vertical, e pregaram Jesus ali, irmãos, com os pregos, eu acho que aquele homem já estava completamente convertido, e ele deve ter chorado lágrimas de arrependimento, e eu acho que ele deve ter dito como aquele homem diz: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Para concluir, queridos, pastor, por que eu preciso me comprometer com Cristo? Por uma razão muito simples, meu irmão, porque Cristo comprometeu-se com você até o fim. João capítulo 13 diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Cristo foi na última milha por amor a você. Cristo andou o último percurso por amor a você. Cristo foi levantado sobre a terra por amor a você. Cristo foi alvo de escárnio por amor a você. Cristo tomou todas as humilhações humanas por amor a você. Cristo foi por você até o fim, para que você siga as suas pisaduras. Pastor, o que se chama isso? Isso se chama na teologia discipulado. Seguir Jesus até o fim, pisar nas suas pisaduras até o fim, sofrer o seu vexame até o fim, sofrer a sua dor até o fim. Mas quando chegar lá, você verá a sua glória também. Amém, irmãos? Leia o livreto do pastor Luciano, se você ainda não leu. Restaurando o compromisso com Deus. Quem sabe, querido, se Deus hoje não falou ao seu coração, e aquilo que ficou para trás, tão distante, hoje você está resolvendo trazer para perto de novo. As coisas de Deus, o dom que Ele te deu, o trabalho que Ele te chamou, a bênção de poder servir, de se dispor, e acima de tudo, de ser um modelo e um exemplo para esses pequeninos que estão aí, para a glória do nome dEle. Amém? E eu quero tomar mais 5 minutos, se os irmãos me permitem, porque existe um vídeo que nós tomamos conhecimento dele, que ele tem muito a ver com tudo aquilo que você ouviu e tudo aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração a respeito do cuidado que os pais precisam ter com seus filhos, principalmente na tenra idade, principalmente quando você começa a instruir os seus filhos para que eles sigam as pisaduras de Cristo. Eu não sei se você já viu esse vídeo, mas ele é muito impactante, e ele é muito importante e atual, hoje, pelo que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Dá uma olhadinha nele aí. Eita, que o frio tá grande, as mãos tão geladas. Vou já para casa botar na água quente. Mas não podia deixar de compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 20. É o episódio em que uma mulher, que a Bíblia descreve como sendo a mulher de Zebedeu, outro evangelho vai dizer que o nome dela é Salomé, e é a mãe de Tiago e de João, que são apóstolos. E ela chega a Jesus acompanhada dos seus 2 filhos, que são apóstolos. Acho que foram os meninos que montaram essa pegadinha. E ela chega para Jesus e diz: mestre, tenho um pedido a te fazer e te peço que não me negues. E Jesus diz: pois não, pode fazer. Ela diz: eu te peço que quando tu vieres na tua glória e te assentares no trono,
tu assentes o meu filho à tua direita e o outro à tua esquerda. Ela não quer nada, ela quer só os dois lados, também só tem dois. Sabe, queridos, essa atitude desta mulher, desta mãe, parece ser uma atitude egoísta, mas na verdade é uma atitude louvável. O que esta mulher quer, o que esta mãe quer, é assegurar que os seus filhos estejam bem no reino dos céus. Sabe, há muitas mães que não dão a mínima importância para onde os seus filhos vão passar a eternidade. Elas passam o tempo todo investindo para que seus filhos sejam pessoas de bem aqui na terra, sejam pessoas íntegras aqui na terra, sejam profissionais bem-sucedidos aqui na terra, colocam eles nos melhores colégios, depois põem-nos para aprender numa escola de línguas, depois põem para aprender um instrumento musical, depois põem para praticar esporte. O menino chega em casa já cansado, você chega em casa já cansada, e esse negócio de falar de Deus, de falar de Bíblia, de falar de eternidade, fica para o outro dia, um outro dia que nunca chega. A eternidade chega e esse outro dia nunca chega. Paulo escreve uma carta para Timóteo, a segunda carta que Paulo escreve, no capítulo 3, ele vai dizer assim: Timóteo, desde a infância você sabe as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação. Para começar, quero chamar a atenção para este fato, que podem te tornar sábio para a salvação. Significa que a sabedoria para ser salvo não é a mesma sabedoria para ser médico. A sabedoria para ser salvo não é a mesma para ser empresário. A sabedoria para ser salvo não é a mesma para ser engenheiro, não é a mesma para criar gado, não é a mesma para ganhar dinheiro, não é a mesma para plantar roçado, não é a mesma para viver nessa vida. A sabedoria que leva à salvação é as sagradas letras, é esta palavra aqui, é a Bíblia, que está trancado no seu criado mudo, mais mudo do que o criado. Se o seu filho não aprender esta palavra, ele pode ser doutor em computação, ele pode ser o maior cirurgião, o maior engenheiro, ele vai para qualquer canto, mas para o céu ele não vai. Só há uma maneira de ir para o céu, é dizendo sim a Jesus Cristo. E só há uma maneira de dizer sim a Jesus Cristo, é se aprender as sagradas letras. A segunda coisa que quero lhes dizer é que o responsável por ensinar as sagradas letras a seu filho não é o colégio, não é a professora de música, não é o professor de arte marcial, ou de corrida, ou de vôlei, ou de futebol. Não é a Rede Globo, não é o governo, não é nem mesmo a igreja. O responsável por ensinar as sagradas letras a seu filho e a sua filha é você, pai e mãe. Você, pai e mãe, são responsáveis por escolher aonde seus filhos vão passar a eternidade. Deixe o seu filho ver você lendo a Bíblia. Deixe o seu filho ver você vivendo a Bíblia. Deixe o seu filho ver você andando nos caminhos de Deus. E ele vai andar nesses mesmos caminhos. Eu espero que você não tenha um bom dia. Espero que você passe o dia com isso mexendo na cabeça. Espero que você passe o dia incomodado, perca a fome e perca o sono. Mas que você dê um jeito de, mesmo chegando em casa, caindo de cansado, e os meninos estando dormindo, arranje tempo e ensine a palavra de Deus a eles. Esse negócio, eu chego cansado, não tem tempo, isso é conversa de bebo para delegado. Não vai funcionar quando chegar lá no céu. Ou seus filhos aprendem a palavra de Deus e o professor é você, ou seus filhos não irão para o céu. Pouco importa se eles vão sentar à direita ou à esquerda de Jesus, isso não vale nada. Mas é importante que eles estejam no céu, ao lado de Jesus, ao lado de Deus, ao lado dos santos, por toda a eternidade.
O que está em jogo não são 100 anos, o que está em jogo é uma eternidade. Deus lhe abençoe. Pense nisso.